Meu nome é Mariana Souza, tenho 31 anos e há 6 meses minha mãe se levantou no almoço de Páscoa, olhou diretamente para mim na frente de 25 parentes e anunciou que eu era a única Souza que não conseguia colocar um teto sobre a própria cabeça. Ela estava errada, mas não da maneira que vocês imaginam. Meu pai assentiu com a cabeça, como sempre faz. Minha irmã riu e se inclinou para mim com aquele sorriso de pena. Você está com inveja, não está? 2 semanas depois, convidei-a para um café no meu novo endereço. Quando ela passou pelo portão da frente, não conseguiu discar o número da nossa mãe rápido o suficiente. Ela tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. O que ela disse foi: "Mãe, você precisa ver isso agora." Mas aquele momento levou 13 anos para acontecer. Antes de levar vocês de volta ao início, por favor, tirem um momento para curtir e se inscrever. Mas apenas se essa história merecer. Deixem sua cidade e a hora local nos comentários. Estou curiosa para saber de onde vocês estão ouvindo. Agora, deixe-me levar vocês de volta a uma terça-feira à noite em novembro de 2022. A noite em que descobri o que minha mãe realmente fez com meu fundo para a faculdade. Meu apartamento era uma kitnet no centro de São Paulo, 50 metros quadrados. Uma janela que vibrava quando os ônibus passavam na avenida, uma torneira na cozinha que pingava em um ciclo de 3 segundos, não importava o quanto eu apertasse o registro. Eu não odiava o lugar. Aos 28 anos, imaginei que esse era apenas o custo de começar do zero. E quero dizer zero mesmo. Eu era analista de segurança cibernética em uma empresa de médio porte na Avenida Paulista. Meu primeiro cargo real, depois de 4 anos ralando em contratos temporários. Salário de R$7.000 brutos. Parcelado financiamento estudantil, R$1.400 por mês. Eu comia muito arroz, feijão e vegetais congelados. Dirigia um Gol 2011 com painel rachado. Mantinha uma planilha no meu celular que me dizia até o centavo quanto eu podia gastar no mercado toda semana. Essa é a vida que minha mãe gostava de descrever para os parentes nos jantares de família, exceto que ela fazia parecer pior. Aqui está o que ela não descrevia. O motivo de eu ter empréstimos estudantis em primeiro lugar. Quando eu tinha 18 anos, 2 semanas antes do meu primeiro ano na PUC, minha mãe me sentou à mesa da cozinha. Sua voz era suave, do jeito que fica quando ela está dando más notícias que já ensaiou. Querida, seu fundo de faculdade, a poupança, não sobreviveu à crise. Acabou. Sinto muito. Eu chorei. Ela me abraçou. Então ela me ajudou a preencher a papelada do financiamento do governo na manhã seguinte, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, minha irmã Fernanda havia comprado sua primeira casa aos 27 anos, 4 quartos em Alphaville. Minha mãe contava a todos a mesma história. Fernanda economizou. Ela sempre foi inteligente com dinheiro. Isso foi 3 anos antes do tio Chico me ligar numa terça-feira à noite e me contar a verdade. Naquele ponto, eu ainda acreditava na minha mãe sobre o fundo. Isso mudou em um único telefonema. Deixe-me pintar o cenário para vocês. Um almoço de feriado na casa da Fernanda. A mesa de jantar acomodava 14 pessoas, e minha mãe se movia por aquela sala como se ela mesma tivesse projetado. Ela apontava as luminárias para a tia Patrícia. Passava a mão pela ilha da cozinha para meu primo Denis. Ela fazia tudo, exceto pendurar uma placa que dizia: "É assim que o sucesso se parece." Eu estava sentado no canto da mesa, entre o tio Denis e um primo que eu via uma vez por ano. Minha mãe estava falando com a tia Patrícia sobre o pavê. Ela não baixou a voz. Ela nunca baixava. A Mariana ainda está alugando aquela kitnet. Tadinha. Aquela coisa de tecnologia que ela faz é tão instável, eu me preocupo. Patrícia olhou para mim, eu sorri. Então Fernando, da cabeceira da mesa, inclinou a cabeça para mim do jeito que as pessoas inclinam a cabeça para animais doentes. Ei Mari, quer que eu pergunte na corretora? Imóveis são muito mais estáveis do que qualquer coisa que você esteja fazendo. Estou bem, Fernanda. Só tentando ajudar. Meu pai olhou para o prato. Ele cortava o peru em pedaços muito pequenos. Não disse uma palavra. Depois do jantar, ofereci ajuda com a louça. Fernanda fez um gesto dispensando. Você é visita. Ela disse gentilmente, mas o subtexto era claro. Esta é minha cozinha na minha casa.
que eu possuo. Naquela noite, rolando o feed do celular no carro antes de dirigir para casa, notei algo. Fernanda havia criado um novo grupo da família no WhatsApp para planejar o Natal. Todos estavam nele. Todos, exceto eu. Quando mandei uma mensagem para ela sobre isso, ela respondeu em 30 segundos. Ai meu Deus, esqueci totalmente, te adicionando agora. Ela nunca me adicionou. A ligação veio numa terça-feira de novembro. Eu estava sentado no chão da minha kitnet, notebook aberto, corrigindo uma configuração de firewall para uma apresentação de cliente na manhã seguinte. Meu celular vibrou. Tio Chico. Ele nunca ligava. Trocávamos mensagens dos aniversários. Talvez fosse isso. Eu atendi. Mariana. A voz dele soava como se ele estivesse andando de um lado para o outro. Estive pensando nisso há muito tempo, mas não consigo mais carregar isso. Carregar o quê, tio Chico? Uma longa pausa. Eu podia ouvi-lo respirar. Sua mãe não perdeu seu fundo de faculdade, querida. Ela sacou. Tudo. R$ 142.380. No março em que você fez 18 anos. Eu não disse nada. Eu estava no banco. Vi ela assinar o formulário de saque. Disse a ela que era errado. Ela me disse para cuidar da minha vida. Então ela não falou comigo por 2 anos. A torneira pingava. Ciclo de 3 segundos. Ping, ping, ping. O dinheiro foi direto para a conta conjunta dela com seu pai. 2 semanas depois, Fernanda fechou a entrada da casa dela. Escorreguei do sofá para o chão da cozinha. O piso frio nas minhas pernas. O celular pressionado contra meu ouvido com tanta força que doía. Eu não chorei. Algo atrás das minhas costelas simplesmente ficou quieto, como uma chama piloto se apagando. Mariana, está aí? Estou aqui. Sei que é muito, mas você merece saber. Sim. Minha voz parecia pertencer a outra pessoa. Sim, eu mereço. Tio Tico disse mais uma coisa antes de desligar. Guardei os extratos bancários, Mari. Todos eles. Você me diz quando estiver pronta. Fiquei sentada naquele chão por muito tempo depois que a linha ficou muda. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada de costas olhando para uma mancha de infiltração no teto e fiz as contas. R$ 142,000 a cada dose. Em Mar, Sudom, Eu, Uu, Elitim, Uan, Udo, En. Sim, o medio. Com um rendim, em o conservado, ao longo dos 13 anos, digamos 542 mil secados, sem mar, o do meu, o último ano do ensinon idiô. Como um rendimento conservadora, ao longo dos 13 anos, digamos 525 mil em valores de hoje. Dinheiro que deveria pagar minha educação, que em vez disso, pagou pela porta da frente da minha irmã. Mas o dinheiro nem era a pior parte. A pior parte era o que aconteceria se eu confrontasse minha mãe. Eu podia ver tão claramente que meu maxilar doía. Glória Souza não perdia discussões. Ela as redirecionava. Se eu ligasse para ela, ela negaria. Diria que o Chico era amargo, que ele sempre foi dramático, que estava tentando destruir a família. Fernanda a apoiaria. Ela sempre apoiava. Meu pai sentaria em sua poltrona com o volume da TV 2 pontos mais alto que o normal. E em 48 horas, minha mãe teria ligado para cada tia e primo para explicar que a pobre Mariana estava passando por problemas e atacando a família. Eu me tornaria vilã, ela se tornaria vítima. Nada mudaria. Mas se eu ficasse em silêncio, continuaria sendo a nota de rodapé. O conto de advertência da família. A filha que alugava uma kitnet e trabalhava com aquela coisa de tecnologia. Nenhuma das opções me movia para frente. Então, às 2 da manhã, abri meu notebook. Criei uma planilha com 3 colunas. Renda mensal, poupança mensal, meta. A meta tinha um número de 7 dígitos. O confronto dá palco aos mentirosos. Decidi que construiria meu próprio palco. Fechei o notebook às 3h15, coloquei o despertador para 6 e fui dormir pela primeira vez naquela noite. Eu tinha uma apresentação de manhã. Minha mãe ligou no domingo seguinte. Querida, encontrei a Patrícia no mercado. Ela mencionou um proprietário na Zona Leste que tem umas unidades acessíveis.
Quer que eu pegue o número? Apertei meu celular. Não estou procurando um lugar novo, mãe. Ah, pensei que você tivesse mencionado que seu aluguel subiu. Não mencionei isso. Bom, alguém mencionou. De qualquer forma, não custa ter um plano B. Depois que ela desligou, fiquei muito quieta. Então, abri o Facebook. Tia Patrícia tinha me mandado mensagem 4 dias antes. Ei, querida, sua mãe disse que você está procurando algo mais barato. Conheço um rapaz. Tio Denis. Mariana, não há vergonha em simplificar. Me avise se precisar de ajuda com a mudança. Minha prima Laura. Sua mãe contou para minha mãe que você está numa situação difícil, pensando em você. Minha mãe tinha me transformado em um caso de caridade. Ela ligou para cada ramo da árvore genealógica e disse a eles que eu estava me afogando, sem nunca me perguntar como eu realmente estava. Rolei por 7 mensagens, 7 parentes diferentes, todos repetindo a mesma história. A versão de Glória Souza da minha vida, distribuída como um comunicado de imprensa. Então notei a postagem da Fernanda no Facebook daquela manhã. Uma foto de sua cozinha recém-reformada, bancadas de quartzo branco, torneiras douradas, legenda. Tão grata por este espaço. Obrigada, mãe, por sempre acreditar em mim. A postagem datava de 17 de novembro, meu aniversário. Coloquei o celular na mesa, abri minha planilha. Ajustei a coluna de poupança para cima em R$800 por mês. Isso significava nada de comer fora, nada de roupas novas, nada de serviços de streaming. Eu estava bem com isso. Minha mãe media meu valor em metros quadrados. Eu cansei de converter. Havia uma pessoa em quem eu confiava no trabalho, Diana Prestes, VP de Inteligência de Ameaças, 56 anos, corte Chanel grisalho, óculos de leitura que ela usava em uma corrente como uma bibliotecária que também poderia desmontar sua rede em 12 minutos. Eu não contei a ela sobre minha família, não naquela época, apenas fiz uma pergunta. Diana, o que é preciso para subir aqui? Ela me olhou por cima dos óculos. Você já está fazendo trabalho, Mariana. Só precisa parar de ser invisível. Ela empurrou uma pasta pela mesa. Uma proposta para uma nova auditoria de segurança empresarial, nosso maior cliente, uma rede regional de hospitais. O líder da equipe anterior havia se demitido no meio do projeto. Isso é seu se você quiser. É feio, prazo apertado, mas se você conseguir, pessoas acima de mim saberão seu nome. Peguei a pasta. Pelos próximos 11 meses, trabalhei 12 horas por dia, às vezes 14. Vivi de café e marmitas de frango preparadas no domingo. Automatizei 40% do meu salário para uma conta de investimento, fundos de índice, nada extravagante, e fingi que aquele dinheiro não existia. Parei de compartilhar qualquer coisa sobre meu trabalho com minha família. Não porque estava escondendo, mas porque cada vez que mencionava trabalho antes, minha mãe dispensava como se eu estivesse descrevendo um hobby. Ah, aquela coisa de computador. Eles vão mesmo te manter? A última vez que contei a ela sobre uma conquista de projeto, ela mudou de assunto para os novos móveis de varanda da Fernanda em 2 frases. Então, eu simplesmente parei e ninguém notou. A auditoria do hospital foi entregue no prazo, abaixo do orçamento. O cliente renovou por 3 anos. Diana me enviou um e-mail de 2 linhas no dia em que o contrato foi fechado. Bom trabalho, venha me ver segunda-feira. 12 meses depois, Diana me chamou em sua sala. Achei que estava em apuros. Eu estava errada. 1 ano pode mudar tudo se você deixar. Diana me promoveu a líder de equipe. O salário saltou para R$18 mil. Novo crachá, novo andar, novo título no diretório da empresa. Não postei sobre isso, não liguei para ninguém, apenas atualizei minha planilha. O Natal chegou. Fernanda foi a anfitriã, como sempre. A casa dela cheirava canela e tinta fresca. Ela havia reformado a sala de estar. R$100 mil, anunciou para a sala 5 minutos após nossa chegada. Parede de destaque, iluminação embutida, uma TV de 75 polegadas montada como uma peça de museu. Minha mãe guiava os convidados como uma guia turística. Fernanda escolheu a madeira ela mesma. Ela não é talentosa? O layout desta cozinha foi inteiramente ideia dela. Então ela me encontrou perto da mesa de bebidas. Então, ainda alugando aquele lugarzinho? Sim, mãe.
Bom, pelo menos você está economizando, certo? Sua voz pingava o tipo de simpatia que você oferece a estranhos no ponto de ônibus. Fernanda apareceu ao lado dela. Sabe, Mari, se você tivesse me ouvido sobre móveis... Estou bem, Fernanda. Só estou dizendo que poderia ter te colocado no mercado anos atrás. Claro. Você não precisa ficar na defensiva. Eu não estou. Minha mãe deu um tapinha no braço da Fernanda. Sua irmã comprou esta cozinha sozinha. É assim que um plano se parece, Mariana. Bebi minha água, sorri, não disse nada. Mais tarde, no corredor perto do banheiro, Beto, marido da Fernanda, me parou. Ele segurava 2 cervejas e parecia querer estar em qualquer outro lugar. Ei, sua mãe fala muito. Ele me entregou uma cerveja. Não acredite em tudo. Olhei para ele. Ele deu de ombros e se afastou. Foi a coisa mais gentil que alguém naquela casa me disse a noite toda. Fevereiro, uma quarta-feira à noite. Eu estava depurando uma migração de servidor quando meu celular vibrou. Um correio de voz de um número que não reconheci. Voz masculina, 40 e poucos anos, alegre daquele jeito forçado que as pessoas ficam quando foram mandadas ligar para alguém. Ei, Mariana, aqui é o Gregório. Gregório Pacheco, sua mãe me deu seu número. Ela disse que nós nos daríamos muito bem. Trabalho com seguros comerciais. Tem um lugar em Moema. Enfim, me dê um toque quando puder. Deletei a mensagem. 20 minutos depois, minha mãe mandou mensagem. Glória. Gregório é um partidão, Mariana. A mãe dele diz que ele tem a casa quitada. Mariana. Não pedi para você me arranjar ninguém, mãe. Glória. Você tem 31 anos, sem casa, sem marido. Estou tentando ajudar. Mariana. Eu disse não. Glória. Ele tem casa própria. Mariana. Sem apps. Mariana. Bom para ele. Glória. Você vai acabar sozinha. Encarei a tela. Meu polegar pairou sobre o teclado por talvez 10 segundos. Então bloqueei o celular, coloquei-o virado para baixo na mesa e voltei para minha migração de servidor. Ela media cada marco com imóveis e uma certidão de casamento. 31 e solteira? Crise. 31 e alugando? Emergência. Não importava que eu liderasse uma equipe de 9 pessoas. Não importava que minha empresa tivesse me confiado um portfólio de clientes de 7 dígitos. Nada disso registrava no placar de Glória Souza. Terminei a migração às 23h40 daquela noite. Implantação limpa, 0 tempo de inatividade. Minha equipe mandou no Slack uma sequência de emojis de festa. Fiz uma xícara de chá, sentei no chão da minha kitnet e pensei no Gregório Pacheco e sua casa em Moema. Então abri o Zap Imóveis. Não para o Gregório, para mim. 6 meses depois disso, tudo acelerou. Diana me promoveu novamente. Gerente sênior, salário R$25 mil mais bônus. O fundo de índice que eu vinha alimentando por 2 anos quase dobrou. Minha planilha, aquela que construí às 2 da manhã naquela noite fria de novembro, finalmente tinha números que significavam algo. Comecei a dirigir pelos bairros nas manhãs de sábado, sozinha. Café no porta-copos, celular no silencioso. Não contei a ninguém, nem a Diana, nem ao tio Chico, nem a uma alma viva. Não estava procurando uma casa, estava procurando uma sensação. Encontrei uma encosta na Serra da Cantareira, num condomínio fechado. 4 quartos, uma varanda enorme que dava para um vale de Mata Atlântica, janelas do chão ao teto na sala de estar que transformavam um pôr do sol em uma parede de âmbar e cobre, pisos de madeira nobre, lareira de pedra, uma ilha de cozinha com espaço para 6 pessoas se sentarem e ninguém sentir que estava na mesa das crianças. O preço de listagem era R$2.800.000. Fiz as contas 2 vezes, liguei para o meu consultor financeiro, revisei meu portfólio. Então liguei para o corretor e fiz uma oferta. 3 semanas depois, sentei em um cartório e assinei meu nome 47 vezes. Eles me entregaram uma chave e uma pasta contendo a escritura. Caminhei até meu carro, sentei no banco do motorista, segurei a chave na palma da mão. Estava quente das mãos o tabelião. Não liguei para minha mãe. Não mandei mensagem para Fernanda.
Não postei nada. Apenas dirigi para minha casa nova, destranquei a porta da frente e fiquei na sala de estar vazia, enquanto o último pedaço de luz do dia deslizava pela parede oposta. Eu tinha a chave, eu tinha a escritura. O que eu não tinha era um motivo para contar à minha família. Ainda não. Mudei-me no sábado, no início de janeiro. Sem caminhão de mudança, sem fanfarra. Apenas meu Gol abarrotado com o que importava. Roupas, notebook, uma caixa de livros, uma frigideira de ferro fundido que sobrevivera a 4 apartamentos. A casa estava vazia e enorme. Meus passos ecoavam no piso de madeira. A luz do sol entrava pela parede de vidro na sala e lançava longos retângulos no chão nu. Lá fora, as árvores balançavam com uma brisa que cheirava a chuva e terra fria. Comprei móveis devagar. Um sofá primeiro, cinza, com almofadas profundas, grande o suficiente para desaparecer dentro. Depois uma cama box. Uma mesa de cozinha que encontrei num bazar em Pinheiros. Madeira maciça, levemente arranhada. Gostei das cicatrizes. Faziam parecer merecida. Um fim de semana, pintei a parede da sala atrás da lareira de branco quente. Foram 2 demãos e a maior parte de um domingo. Meus braços doíam. Eu não me importei. A única pessoa que convidei foi a Diana. Ela parou no hall de entrada, olhou para o teto abobadado, depois através do vidro para vale abaixo. Ficou quieta por um longo tempo. Isso é deslumbrante, Mariana. Sua família sabe? Ainda não. Ela estudou meu rosto. Você não está punindo eles escondendo isso. Você está se protegendo. Talvez. Servi uma taça de vinho para ela. Ou talvez eu só não queira dar a eles outra coisa para estragar. Naquela noite, depois que Diana foi embora, desempacotei uma pasta que estava evitando. No topo estava a escritura da casa. Embaixo estava um documento dobrado e um envelope pardo, aquele que tio Chico me enviou pelo correio na semana anterior. Olhei para ele. Então coloquei ambos os documentos na gaveta superior da minha escrivaninha. Havia um segundo documento naquela gaveta. Eu não estava pronta para olhar para ele ainda. Em março, a filha da Fernanda, Luísa, fez 4 anos. Festa de aniversário na casa da Fernanda. A família toda espremida no quintal sob uma tenda alugada. Levei um elefante de pelúcia e um cartão com R$50 dentro. Luísa abraçou minha perna e correu. Essa parte foi boa. Então minha mãe me apresentou as suas novas amigas do Clube do Livro que vieram para a festa. Esta é a Mariana, minha caçula. Ela colocou a mão no meu ombro. Ela ainda está encontrando seu caminho. Sou gerente sênior em segurança cibernética, mãe. Minha mãe riu. Não da piada, porque não havia uma, mas do jeito que as pessoas riem para preencher uma lacuna. Ah, esses cargos de tecnologia mudam toda semana, não é? Fernanda passando atrás de nós com uma bandeja de brigadeiros. Pelo menos ela tem uma boa atitude sobre isso. As mulheres do Clube do Livro sorriram educadamente. Eu sorri de volta. Então notei alguém que não esperava ver. Tio Chico estava sentado em uma cadeira de praia perto da cerca, um pratinho de papel equilibrado em um joelho. Ele havia sido convidado novamente para eventos familiares há cerca de 1 ano, após 2 anos do gelo da glória. Ele ficava na dele na maior parte do tempo, mas quando atravessei o quintal, ele olhou para mim e me deu um único aceno lento. Sentei ao lado dele. O extrato bancário que te enviei, disse ele baixinho. A assinatura da sua mãe está bem ali. Data, valor, número da conta. Você leu? Ainda não, tio Chico. Em breve. Em breve. Leve seu tempo. Não vai fugir. Do outro lado do quintal, minha mãe nos observava. Vi a expressão dela mudar por apenas meio segundo. Algo se apertou ao redor dos olhos dela. Então ela se virou para a tia Patrícia e começou uma história sobre o novo pergolado da Fernanda. Chico, ela chamou do outro lado do quintal autossuficiente. Não enche a cabeça dela com suas bobagens. Você sempre dramatiza. Chico tomou um gole de seu refrigerante e não disse nada. Naquela noite, dirigi de volta para a serra. Fiz uma xícara de camomila, sentei à minha mesa da cozinha, a de madeira arranhada, e tirei um envelope pardo da gaveta. Por 1 minuto, apenas segurei. Então abri. O documento era um extrato da Caixa Econômica Federal,
Uma conta poupança aberta em 13 de setembro de 2004, no ano em que fiz 3 anos. Beneficiária, Mariana Elaine Souza. Custodiante, Glória A. Souza. Depósitos apareciam todo mês. R$100, depois R$100, depois R$200, depois R$500. EMMARC, CODOMEUUL, TIMOANO, DOEN, SINOM, EDIO, OSAL, DODIZIA. Área 500. Conforme o ano passado, EMARCE, C, o do meu o último ano do ensino mediu, o saldo dizia R$142.380. Então uma linha única de saque. 14 de março de 2013, R$142.380. Autorização, Glória A. Souza. Transferido para a conta corrente conjunta terminada em 7741. Encarei os números. A assinatura da minha mãe estava na parte inferior da página de autorização. Letra cursiva nítida. A mesma caligrafia que assinou minhas autorizações de passeio e cartões de aniversário. 2 semanas após esse saque, Fernanda fechou a compra da casa dela. Dobrei o extrato, coloquei de volta no envelope, coloquei na gaveta ao lado da minha escritura. Então liguei para o tio Chico. Eu li, e não vou gritar, não vou implorar. Olhei pela janela, as luzes da cidade espalhadas pelo chão do vale como um segundo conjunto de estrelas. Só vou estar pronta quando o momento chegar. Essa é minha garota. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele perguntou: Quando? A Páscoa é daqui a 8 semanas. Fernanda vai receber 25 pessoas. Eu sei. Talvez eu precise de você lá. Eu estarei lá. Desliguei e lavei minha caneca de chá. Sequei, guardei. A Páscoa estava a 8 semanas de distância. 25 Souzas sob o mesmo teto. E pela primeira vez em anos, eu estava ansiosa por isso. O domingo de Páscoa chegou do jeito que os outonos em São Paulo chegam. Frio de manhã, brilhante ao meio-dia, o tipo de céu que não conseguia decidir entre chuva e misericórdia. A casa da Fernanda já estava cheia quando estacionei. Carros alinhavam a rua sem saída. Pela janela da frente, eu podia ver corpos se movendo, travessas sendo passadas, a silhueta da minha mãe dirigindo o tráfego na sala de jantar. Fiquei no carro por 30 segundos. Respirei. A casa estava decorada ao extremo. Tulipas em cada vaso, um centro de mesa feito de musgo e coelhos de cerâmica, guardanapos de linho. Fernanda tinha exagerado, e minha mãe claramente ajudou. Suas impressões digitais estavam em cada detalhe. Entrei usando uma blusa azul marinho simples e jeans. Sem joias, sem peça de destaque. Abracei minha tia Patrícia, apertei a mão do tio Denis, beijei a testa da Luísa. Minha mãe me encontrou em 3 minutos. Mariana, você parece magra. Está comendo? Oi, mãe, feliz Páscoa. Ela não parece magra? Isso para Patrícia, que assentiu diplomaticamente. Servi um copo de água com gás e fiquei perto da ilha da cozinha enquanto minha mãe dava tours. Fernanda acabou de mandar pintar a sala. Souvenir toque de seda. Ela escolheu a cor sozinha. Esses pisos são de madeira originais. Fernanda mandou restaurar. A extensão do deck foi ideia da Fernanda. Cada frase era uma fita amarrada ao redor da vida da Fernanda, apresentada ao público para aplausos. Beto apareceu ao meu lado com um prato de empadinhas. Prepare-se, disse ele baixinho. Sua mãe está no modo performance. Peguei uma empada. Eu sei, ela está ensaiando o brinde desde quinta-feira. Olhei para ele. Brinde? Beto fez uma careta. Você vai ver. Eu não precisava me preparar. Já tinha decidido o que faria depois do almoço. Não durante, depois. Após a refeição, todos foram para a sala de estar. Crianças no chão, adultos nas cadeiras. Minha mãe ficou no centro, taça de vinho erguida, brilhando como uma mulher que ensaiou exatamente esse momento no espelho do banheiro. Só quero dizer algumas palavras. Ela olhou ao redor da sala. Fernanda, obrigada por receber, por abrir sua linda casa para todos nós.
Ela abriu o braço. Esta casa, esta vida que você construiu, é assim que o trabalho duro se parece. A sala aplaudiu. Minha mãe sorriu. Então ela se virou para mim. E Mariana, querida, sua voz caiu para aquele registro, o suave, aquele que soa como compaixão, mas corta como uma análise de crédito. Estamos todos torcendo por você. Um dia você chega lá. Algumas pessoas riram, risadas curtas e desconfortáveis. Minha prima Laura olhou para os sapatos. Tio Denis tossiu. Fernanda se inclinou para mim da cadeira ao lado, perto o suficiente para que 5 ou 6 pessoas pudessem ouvir. Não há vergonha em alugar, Mari. Todos nós começamos em algum lugar. A pena em sua voz poderia ter enchido uma piscina. Então tia Patrícia, doce Patrícia, que tinha boas intenções e não entendia nada, estendeu a mão e tocou meu braço. A Glória me disse que você está procurando um lugar mais barato. Conheço um proprietário maravilhoso na Penha. A sala ficou mais quieta. Cabeças se viraram. Minha mãe tinha contado a todos. Cada pessoa nesta sala acreditava que eu estava lutando, diminuindo o padrão, mal sobrevivendo. Ela construiu essa narrativa tão cuidadosamente ao longo de tantos anos que agora era a única versão de mim que qualquer um deles conhecia. Não estou procurando um lugar mais barato, Patrícia. Ah, querida, não há vergonha em pedir ajuda. Eu não pedi. O queixo da minha mãe se ergueu. Seu orgulho será sua ruína, Mariana. Coloquei meu copo na mesa. Não disse mais nenhuma palavra. Ainda não. Aconteceu no corredor 10 minutos após o brinde. Fernanda me pegou quando eu estava indo em direção à porta. Ela se posicionou entre mim e a porta da frente, braços cruzados, cabeça inclinada. 5 ou 6 pessoas estavam por perto. Patrícia, Denis, prima Laura, Beto. Honestamente, Mariana, a voz da Fernanda era meio sussurro, meio performance. Você está com inveja? Tudo bem admitir. Inveja do que, Fernanda? Ela acenou com a mão em um círculo lento. A casa, a vida, o financiamento fixo e a parede de destaque. E a cozinha de 100 mil reais. Disso? Eu trabalhei por isso. Olhei para ela, segurei seu olhar por 3 segundos inteiros. O corredor estava muito quieto. Tenho certeza que trabalhou. Algo piscou em seu rosto. O que isso quer dizer? Nada. Significa que tenho certeza que você trabalhou. Ela me encarou. Eu não pisquei. Ela não conseguia me ler. E isso a assustou mais do que qualquer insulto teria. Ela se virou e voltou para a sala de estar. Ouvi sua voz projetada para ecoar. Mãe, a Mariana está sendo estranha de novo. O suspiro da minha mãe foi audível a 6 metros de distância. Ela sempre foi a difícil. No canto da sala, tio Tico colocou sua xícara de café na mesa lateral. Lentamente, seus olhos se moveram de Fernanda para a Glória e ficaram lá. Glória notou. Por apenas 1 segundo, ela encontrou o olhar dele. Então ela se virou e começou a recolher pratos de sobremesa como se não tivesse visto. Mas eu tinha visto. Aquele pequeno vacilo. Aquele meio segundo em que minha mãe se lembrou de que Chico sabia algo que ela passou 13 anos enterrando. Peguei minha jaqueta. Era hora de plantar a semente. Eu estava com meu casaco, chaves na mão. Minha mãe já estava na metade de seu comentário de encerramento. Mariana sempre sai cedo. É o jeito dela. Parei na beira da sala de estar. Na verdade, Fernanda. Minha irmã olhou do sofá no meio de uma conversa com Patrícia. Eu adoraria que você fosse tomar um café na minha casa neste sábado. Tem um lugar novo. A sala mudou. Não dramaticamente. Apenas uma pequena mudança atmosférica, como uma queda barométrica antes de uma tempestade. Glória franziu a testa. Um lugar novo? Que lugar novo? Acabei de me mudar, nada grande. Mantive minha voz leve. Sábado, às 14 horas. A confusão da Fernanda era genuína. Ela não estava fingindo. Você se mudou e não... Quando você... Aconteceu rápido, mãe. Dei de ombros. Vou mandar o endereço por mensagem para Fernanda. Fernanda olhou para Glória. Glória olhou para mim por um único segundo.
Ninguém disse nada. Claro, disse Fernanda lentamente. Eu vou. Ótimo, traga o Beto se quiser. Vesti minha jaqueta. Obrigada por receber, Fernanda. O almoço estava adorável. Caminhei pela porta da frente e não olhei para trás. O ar da noite atingiu meu rosto, nítido e limpo. Atrás de mim, podia ouvir a voz da minha mãe já se recalibrando. Ela provavelmente está alugando outro apartamento. Vocês sabem como ela é. Mas peguei outra coisa quando a porta se fechou. Tio Chico, ainda em sua cadeira de canto, me vendo sair. Ele estava sorrindo. Primeira vez a noite toda. Dirigi para casa. Minha casa através das colinas escuras. As árvores eram pretas contra um céu cor de ardósia. Minhas mãos estavam firmes no volante. Sábado estava a 5 dias de distância. Pela primeira vez em anos, eu mal podia esperar para abrir minha porta da frente. Ok, pausa. Antes de Fernanda aparecer na minha porta, quero perguntar algo a vocês. Vocês já tiveram alguém na família levando crédito por algo que era seu? Ou espalhando histórias sobre vocês que não eram verdadeiras apenas para parecerem melhores? Deixem nos comentários, quero ouvir a história de vocês. E se chegaram até aqui, inscrevam-se. Vocês não vão querer perder o que acontece quando Fernanda passar por aquele portão. Vamos continuar. Sábado chegou devagar. Passei a manhã limpando. Não porque a casa estivesse suja, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos. Passei aspirador no piso de madeira já limpo. Limpei a ilha de granito, embora ninguém a tivesse usado. Arrumei 2 canecas de cerâmica no balcão lado a lado. Então, assei pão de queijo e um bolo de laranja. A receita era de um livro de culinária que encontrei num sebo no meu primeiro mês na kitnet. O bolo saiu dourado e perfumado. Perfeito. Às 13h30, a casa cheirava a açúcar e café fresco. A luz da tarde entrava pelo vidro da sala e transformava o piso de madeira em algo cor de mel. O vale se estendia abaixo do deck em camadas de verde e cinza. Troquei de roupa, coloquei um suéter creme e jeans. Sem maquiagem além do que costumo usar, sem saltos. Isso não era uma performance. A casa falaria. Às 13h45, meu celular vibrou. Fernanda. Saindo. Qual o endereço mesmo? Enviei. Fernanda. Espera, Serra da Cantareira? Essa é uma área nobre. Você está cuidando da casa de alguém? KKK. Não respondi. Coloquei o celular no balcão da cozinha, coloquei água quente na garrafa térmica e coloquei na mesa ao lado do bolo. 2 cadeiras, 2 guardanapos. Simples. Então sentei na sala e olhei pela janela. As árvores balançavam com o vento leve. Em algum lugar lá embaixo, a buzina de um carro soou e desapareceu. Minhas mãos não tremiam. Pela primeira vez em anos, estavam perfeitamente imóveis. Ouvi cascalho estalar na entrada exatamente às 14h03. Levantei, alisei meu suéter e caminhei até a porta da frente. O SUV da Fernanda estava na entrada, motor ainda ligado. Podia vê-la pelo para-brisa. Ela não se movia. Estava encarando a casa do jeito que você encara algo que não combina com a imagem na sua cabeça. Ela desligou o motor, saiu, ficou na entrada com a bolsa pendurada em uma mão e a boca ligeiramente aberta. Abri a porta da frente. Ei, entra, o café está pronto. Ela subiu o caminho de pedra, seus saltos estalando no pavimento. Parou no hall de entrada e olhou para cima. Teto alto, a escada com seu corrimão de ferro, a sala de estar visível através do arco, a parede de vidro, o vale. Ela girou em um círculo lento. A mão foi à boca. Isso é sua casa? Sim. Você comprou isso? Comprei. Ela caminhou até a cozinha, tocou a ilha de granito, abriu um armário, fechou, caminhou até a parede de vidro e ficou lá encarando a vista. Mariana. A voz dela estava menor agora. Como? Trabalhei, economizei, investi. Mas você estava alugando. Estava. Agora não estou. Ela ficou na minha sala por o que pareceu 1 minuto inteiro sem falar. Então o rosto dela se desfez. Não em raiva, não em felicidade. Em algo que eu não esperava. Confusão.
Confusão crua e desorientadora. Ela pegou o celular. Os dedos tremiam. Discou. Pressionou o telefone no ouvido. Esperou um toque. 2. Mãe! A voz dela falhou. Mãe, você precisa vir aqui agora. Você tem que ver isso agora. Ouvi a voz da Glória pelo alto-falante, estridente e alarmada. O quê? O que foi? Você está ferida? Só vem, vou te mandar o endereço. Fernanda desligou e olhou para mim. Apontei para a mesa da cozinha. Aceita açúcar no seu café? Glória chegou em 40 minutos. Isso é rápido. De Alphaville até a Serra num sábado. Ela deve ter dirigido como se a casa estivesse pegando fogo. Ouvi 2 portas de carro. Os saltos da minha mãe no caminho de pedra rápidos e agudos. Os passos mais lentos do meu pai atrás dela. Fernanda abriu a porta da frente antes que eu pudesse. Aqui, entra. Glória entrou no hall. Estava usando um cardigan lavanda e os brincos de pérola que guardava para eventos. Ela devia estar se arrumando para algo quando Fernanda ligou. Ela olhou para cima, parou, 5 segundos. Nenhum som, exceto o vento nas árvores lá fora. O que é isso? Minha casa, mãe. Bem-vinda. Ela caminhou para frente como se o chão pudesse não aguentar, para dentro da sala de estar. Tocou as costas do meu sofá, olhou para a lareira, o manto de pedra, as estantes embutidas que eu vinha preenchendo lentamente, caminhou até a parede de vidro e encarou o vale. Mas você nunca disse... A voz dela estava fina. Como você pôde pagar... Sou diretora sênior na minha empresa há 1 ano, mãe. Meu salário e investimentos cobriram. Diretora sênior? Desde quando? Desde que você parou de perguntar sobre meu trabalho? Ela se virou. O rosto estava da cor de papel. Paulo, meu pai, estava na porta. Ele não tinha passado da soleira. Seus olhos estavam vermelhos. O queixo tremia. Estou orgulhoso de você, Mariana. A voz dele mal se mantinha inteira. Foi a primeira vez que ele disse essas palavras para mim na minha vida adulta. Glória girou para ele. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Então meu pai fez algo que eu nunca tinha visto antes. Atravessou a sala e me abraçou. Glória ficou a 1 metro de distância fora do abraço, rosto branco, mãos ao lado do corpo. Meu pai me segurou por um longo tempo. Ele cheirava a serragem e loção pós-barba, o mesmo de quando eu tinha 10 anos, o mesmo de sempre. As mãos dele tremiam nas minhas costas. Quando ele me soltou, a sala tinha mudado. Fernanda estava sentada na ponta do sofá, joelhos pressionados juntos, encarando o chão. Glória não tinha saído de seu lugar perto da janela. E então Fernanda disse a coisa que quebrou a barragem. Eu não entendo, ela olhou para mim. Como você economizou o suficiente? Você tinha dívida do FIES, massiva. Sim, eu tinha. Quero dizer, nenhuma de nós tinha fundo para a faculdade. A mãe disse que ambos os fundos se perderam na... O seu não foi perdido, Fernanda. A sala ficou sem ar. Minha irmã piscou. O quê? Meus R$ 142.000 foram sacados no ano em que fiz 18 anos, 2 semanas antes da entrada da sua casa. A boca da Fernanda abriu, fechou, abriu de novo. Isso não é... Ela se virou para a Glória. Mãe. O maxilar da minha mãe estava tenso. Seus dedos encontraram a bainha do cardigan e estavam torcendo-a. Isso é ridículo. Quem te contou essa bobagem? Alguém que estava lá. O Chico. Ela disse o nome dele como um palavrão. O Chico tem tentado destruir essa família há... A porta da frente se abriu. Todos se viraram. Tio Chico estava na porta. Usava uma camisa de flanela e botas de trabalho. O cabelo estava despenteado pelo vento. Na mão direita, segurava um envelope branco simples. Ele olhou para a Glória. Ela olhou para o envelope. Pela primeira vez na minha vida, vi minha mãe completamente, totalmente silenciosa. Oi, pessoal. Chico entrou e limpou as botas no tapete. Desculpem o atraso. O trânsito na Marginal estava um caos. Ele caminhou e colocou o envelope suavemente na mesa da cozinha, entre a garrafa térmica e o bolo. Ninguém tocou no envelope pelo que parecia um tempo muito longo. Então eu peguei,
Abri a aba, tirei o extrato bancário e coloquei o plano na mesa. Caixa Econômica Federal, eu disse. Minha voz estava uniforme. Conta poupança aberta em setembro de 2004. Beneficiária, Mariana Elaine Souza. Custodiante, Glória A. Souza. Apontei para a parte inferior da página. 14 de março, R$ 142.380. Saque total. Assinado, Glória Souza. Deslizei o dedo para a próxima linha. Transferido para a conta corrente conjunta terminada em 7741. Olhei para Fernanda. 2 semanas depois, sua entrada foi compensada. Fernanda levantou, caminhou até a mesa, pegou o extrato com as 2 mãos e leu. Seus lábios se moviam levemente enquanto seus olhos rastreavam os números. Mãe, a voz dela era muito pequena. Você me disse que isso era sua economia. Você me disse que você e o pai guardaram dinheiro. O rosto de Glória tinha ido do branco ao vermelho. Chico, você não tinha o direito de guardar isso. Eu tinha todo o direito. A voz de Chico era calma, inabalável. Ela é minha sobrinha e você mentiu na cara dela por 13 anos. Era dinheiro da família, eu tinha o direito de fiscalizar. Estava no meu nome, mãe, eu disse baixinho, mas a sala ouviu. Uma conta poupança para minha educação, não para a entrada da casa da Fernanda. Paulo estava sentado agora. Encontrou uma cadeira perto da parede. A cabeça estava nas mãos. Glória. A voz dele saiu crua. Você me disse que o fundo teve perdas. Eu vi um extrato. Chico balançou a cabeça. Ela te mostrou um resumo fabricado, Paulo. O registro real da conta, o do banco, tem a assinatura dela no saque. Não é ambíguo. Paulo olhou para sua esposa de 36 anos. Ela olhou para o chão. Ele não disse mais nada. Não precisava. Minha mãe tentou mais uma vez. Mariana. Ela endireitou a coluna, encontrou sua voz, a que usava nas reuniões da escola, nas mesas de feriado, em toda ocasião onde precisava ser autoridade na sala. Depois de tudo o que fiz por você, eu te criei, te alimentei, mantive essa família unida. Você me criou, eu assenti. Isso é verdade, e sou grata pelas partes que foram reais. Ela começou a falar. Levantei uma mão, não agressivamente, apenas uma pausa. Mas você também roubou de mim e mentiu sobre isso por 13 anos. Essas 2 coisas podem ser verdadeiras, mãe. Sou sua mãe e sou sua filha. Isso deveria ter significado algo. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi na minha própria casa. Respirei fundo. Não estou cortando relações com ninguém, mas algumas coisas vão mudar. Olhei para cada um deles, Fernanda, Glória, Paula. Vocês não podem mais dizer às pessoas que estou com dificuldades quando não estou. Não podem definir minha vida para a família. Não podem reescrever minha história para a de vocês soar melhor. A boca de Glória se abriu. Nada saiu. E se quiserem estar nesta casa? Fiz uma pausa. Vocês vêm como convidados, não como narradores. A garrafa de café ainda estava quente na mesa. O bolo estava intocado no prato. Não estou pedindo o dinheiro de volta, eu disse. Não preciso dele. Construí isso sem ele. Mas estou pedindo que parem de mentir sobre quem eu sou. Ninguém falou. Peguei a garrafa e enchi 2 canecas. Coloquei uma na frente da Fernanda, uma na frente da cadeira vazia ao lado dela. O café está esfriando. Glória, pela primeira vez na minha memória, não tinha absolutamente nada a dizer. Se você já teve que estabelecer um limite com alguém que te criou, e sei que essa é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer, deixem nos comentários. E se essa história está tocando fundo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, saber que você não está sozinho faz toda a diferença. Vamos continuar, tem mais. A repercussão foi rápida. Até domingo à noite, a história havia se espalhado por toda a família como água através de uma rachadura na fundação. Beto contou para a irmã dele. A irmã dele contou para o marido. Fernanda, querendo ou não, confirmou os detalhes para a tia Patrícia ao telefone naquela noite. E uma vez que Patrícia soube, era como se tivesse sido impresso no jornal. Meu telefone começou a tocar na segunda de manhã.
Patrícia. Glória nos disse que você estava quebrada. Não tínhamos ideia, Mariana. Todos esses anos pensamos, apenas acreditamos nela. Tio Denis. Menina, por que você nunca disse nada? Vocês teriam acreditado em mim em vez dela? O silêncio do outro lado foi sua própria resposta. Prima Laura mandou uma mensagem. Estou enjoada. Desculpe por todas as vezes que te ofereci ajuda que você não precisava. Durante a semana seguinte, parentes começaram a ligar para Glória. Não para confortá-la, para fazer perguntas. Perguntas difíceis, do tipo que ela não conseguia redirecionar com uma risada ou um aceno de mão. A resposta da Glória foi previsível. Ela culpou o Chico. Ele sempre teve inveja da nossa família. Está tentando destruir tudo o que construí. Mas havia um extrato bancário em uma mesa de cozinha na Serra da Cantareira, com a assinatura dela na parte inferior. Você não consegue argumentar contra tinta no papel. Um por um, as ligações para Glória pararam. Não com confrontos dramáticos, apenas silêncio. Patrícia não a convidou para o Clube do Livro naquele mês. Denis não pediu para ela organizar o churrasco de família. A prima Laura removeu Glória do grupo da família no WhatsApp, aquele em que eu nunca tinha sido adicionada. Minha mãe perdeu a única coisa que valorizava mais do que dinheiro, a narrativa. Por 13 anos, ela foi a autora de cada história dos Souza. Agora a família estava lendo uma versão diferente, e acreditavam nela porque era verdadeira. Fernanda ligou 3 dias depois. Eu estava no meu deck vendo um gavião pegar uma corrente térmica acima do vale. Meu celular vibrou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Mariana. A voz dela estava menor do que eu já tinha ouvido. Não paro de pensar naquele extrato. Ok. Eu devia ter perguntado de onde veio o dinheiro. Eu tinha 23 anos e eu queria tanto a casa. Beto e eu íamos nos casar e a mãe disse que estava economizando há anos e Ela parou. Eu não queria olhar muito de perto. Eu sei. Sinto muito, Mariana. Sinto muito mesmo. Obrigada, isso importa. Houve uma pausa. Eu podia ouvi-la respirar de forma irregular, o tipo de respiração que vem entre crises de choro. Beto e eu conversamos muito. Ele disse, estou te tratando do jeito que sua mãe me ensinou a tratar. Ele está certo, vejo isso agora. Fernanda, não preciso que você seja perfeita. Só preciso que seja honesta. Ela fez um som que foi meio risada, meio soluço. Essa é a parte mais assustadora. Ficamos em silêncio por um momento. Não do tipo desconfortável. O tipo que significa que algo está mudando, mesmo que você não consiga nomear ainda. Então ela disse algo que eu não esperava. Beto quase me deixou no ano passado. Você sabia disso? Não. Mãe ligava todo dia me dizendo como criar a Luísa, como decorar a casa, o que o Beto devia fazer com a carreira. Beto disse que não se casou com a mãe, casou comigo. E se eu não conseguisse ver a diferença, ele tinha acabado. Eu não queria ver, disse ela baixinho, porque se eu visse, teria que devolver algo. Deixei isso assentar. Não precisava acrescentar nada. 2 semanas depois, minha mãe ligou. Eu estava fazendo jantar. Frango assado, batatas com alecrim, salada verde. Atendi no 4º toque. Mariana! A voz dela estava diferente, mais quieta, despida do polimento habitual. Oi, mãe. Ninguém me liga mais. Patrícia não retorna minhas mensagens. Denis me disse que precisa de espaço. Ela disse a palavra como se tivesse um gosto estranho. Sua irmã mal fala comigo. Isso não é obra minha, mãe. Eu só queria que a Fernanda tivesse um bom começo, só isso. Às minhas custas, sem me contar, sem perguntar. Um longo silêncio. Achei que você nunca descobriria. Diminui o fogo do fogão, me encostei no balcão. Essa é a parte que mais dói, mãe. Não o dinheiro. O fato de que você estava confortável mentindo para mim para sempre. Podia ouvir a respiração dela rápida e rasa. O jeito que você respira quando está tentando não chorar. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Podemos voltar ao normal? Não, mas podemos ir para frente se você estiver disposta a ser honesta.
Ela não respondeu por um longo tempo. Podia ouvir o relógio na cozinha dela pelo telefone. O mesmo relógio que ficou pendurado sobre o fogão durante toda a minha infância. Não sei como, disse ela finalmente. Fechei os olhos. Essa é a primeira coisa honesta que você me disse em 13 anos. Ela desligou. Terminei de fazer o jantar. No sábado seguinte, minha campainha tocou. Era meu pai, sozinho, sem Glória. Ele segurava uma caixa de ferramentas. O corrimão do seu deck parecia solto quando estive aqui da última vez. Quer que eu arrume? Se você me deixar. Segurei a porta aberta. Ele entrou. Não conversamos muito naquela tarde. Ele consertou o corrimão, fiz café, sentamos no deck e vimos a luz mudar. Não foi muito, mas ele estava lá. O verão chegou. Fiquei em uma sala de conferências numa terça de manhã, enquanto Diana me apresentava para toda a empresa. Novo título: Vice-Presidente de Operações de Segurança. 200 pessoas na chamada do Zoom. 3 escritórios assistindo no telão. Diana disse: Mariana Souza tem sido a espinha dorsal da nossa prática de segurança por 3 anos. Ela conquistou isso todos os dias. As pessoas aplaudiram. Agradeci e me sentei. Minhas mãos estavam firmes. Não postei sobre isso. Não contei à minha família. Ainda não. Algumas coisas você guarda para si mesmo primeiro. No fim de semana seguinte, convidei o tio Chico para jantar. Ele apareceu com uma garrafa de vinho e aquele sorriso quieto que ele tem quando está guardando algo. Jantamos no deck. O pôr do sol transformou o vale em cobre e violeta. As árvores balançavam com uma brisa morna. Depois do jantar, Chico pousou a taça e olhou para mim. Sua avó estaria orgulhosa, Mariana. Pausei. Vó Margarida? Foi ela quem abriu aquele fundo para você, não sua mãe. Margarida começou no ano em que você nasceu. R$ 50 por mês da aposentadoria dela. Ela disse a Glória para guardar para sua educação e nada mais. Coloquei meu garfo na mesa. Mãe nunca me contou isso. Não, ela não contaria. Minha avó tinha morrido quando eu tinha 14 anos. Lembrava das mãos dela sempre quentes, sempre cheirando a sabonete de lavanda. Lembrava dela dizendo em cada visita: Você é teimosa, Mariana. Ela dizia como se fosse a melhor coisa que uma pessoa pudesse ser. Chorei pela primeira vez em toda essa história. Não de tristeza, de saber que mesmo quando ninguém na minha casa estava olhando por mim, alguém esteve, desde o começo. Chico me entregou um guardanapo e não disse uma palavra. Fernanda e eu começamos a nos encontrar uma vez por mês, nunca em nenhuma das nossas casas. Terreno neutro, um café na Vila Madalena com mesas bambas e expresso forte. As primeiras vezes foram estranhas. Muitos silêncios, muito mexer em bebidas que não precisavam ser mexidas, mas continuamos aparecendo. Ela me contou sobre a terapia de casal com Beto, sobre aprender a ouvir a própria voz em vez da de Glória, sobre o momento em que percebeu que vinha atuando toda a sua vida adulta, encenando sua casa, curando seu Facebook, medindo seu valor pela mesma régua que nossa mãe construiu. Eu estava tão ocupada provando que era bem-sucedida, disse ela, que nunca perguntei se estava feliz. Eu não tinha uma resposta para isso, mas escutei. E às vezes isso é o suficiente. Em setembro, uma carta chegou à minha casa, sem remetente que eu reconhecesse. Dentro, uma única página, manuscrita, a letra da minha mãe. A mesma cursiva nítida que estava no formulário de saque do banco. Mariana. Fiz escolhas que não eram minhas para fazer. Estou tentando entender o porquê. Não sei se consigo explicar, mas estou tentando. Mãe. Não me desculpe. Nenhum grande pedido de perdão. Apenas uma abertura, pequena e incerta, com uma rachadura no muro. Li 2 vezes, dobrei cuidadosamente, coloquei na gaveta de cima da minha escrivaninha, ao lado da escritura e do extrato bancário. 3 documentos que contavam a história de quem minha família era e quem poderíamos nos tornar. Uma semana depois, Fernanda me convidou para Natal, na casa dela. Você não precisa vir, disse ela, mas eu gostaria que você estivesse lá. Mãe vai estar lá? Sim. Pensei sobre isso por exatamente 1 dia. Eu vou, mas vou dirigindo meu carro e vou embora quando estiver pronta.
Justo. Pela primeira vez, realmente era. Estou sentada na minha sala agora contando essa história para vocês. A lareira está acesa. Tem uma xícara de café na mesa lateral que esfriou porque estou falando com vocês há um tempo. Lá fora, o vale está verde acinzentado sob nuvens baixas, e as árvores estão fazendo aquele balanço lento quando o vento não consegue decidir para que lado soprar. Minha mãe mediu sucesso em metros quadrados. Minha irmã media em comparação. Meu pai media mantendo a paz, o que acontece que não é a mesma coisa que manter alguém seguro. E eu? Por muito tempo medi em silêncio. O tipo de silêncio que constrói coisas que ninguém vê chegando. Não odeio minha mãe. O ódio é pesado e já carreguei o suficiente. Também não odeio a Fernanda. Ela está tentando, desajeitadamente, imperfeitamente. E isso conta. O que parei de fazer foi esperar. Esperar que eles me vissem. Esperar que me dessem permissão para ter orgulho do que construí. Esperar pela versão da minha mãe que olharia para minha vida e diria: eu estava errada. Construí algo que eles não podiam ignorar. Não para puni-los, não para provar que estavam errados, mas porque eu merecia uma vida que não fosse escrita por outra pessoa. Se você está em uma família onde seu valor é medido pela régua de outra pessoa, coloque a régua no chão. Você não precisa quebrá-la, não precisa jogá-la fora. Apenas coloque no chão e pegue a sua própria. A porta da frente da minha casa tem uma fechadura que eu paguei em uma porta que eu escolhi em um lar que eu conquistei. Mas a melhor parte não é a casa. A melhor parte é que sou eu quem decide quem ganha a chave. 3 coisas que aprendi do jeito difícil. 1. Silêncio não é fraqueza. Às vezes é estratégia. A resposta mais alta que já dei à minha família foi uma casa na colina e uma garrafa de café na mesa. 2. Você não deve um confronto a ninguém, mas deve a verdade a si mesmo. O extrato bancário não consertou tudo, mas significou que ninguém poderia reescrever minha história novamente. 3. Limites não são muros, são portas com fechaduras melhores. Minha mãe pode bater, ela só não pode mais entrar e reorganizar os móveis. Se algo disso tocou você, deixe um comentário e me diga qual dessas 3 lições bateu mais forte. Leio cada um deles. E se quiser ouvir outra história sobre alguém que se recusou a ficar pequena, deixei o link de uma na descrição, que acho que vocês vão amar. Obrigada por ficar até o fim. Digo isso de verdade. Vejo vocês na próxima.